Fala galera, você está em Geramos Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Soldado do Lustro Negro para a linha Revoltech, produzido pela Kaido. Galera, primeiramente eu venho expressar minha felicidade porque esse review é fruto de uma parceria com a Nini Game, a nova parceira aqui da página. E estou muito feliz porque a Nini Game é a melhor loja de action figures do Japão. E tá podendo receber esse item deles é gratificante demais saber que o meu trabalho foi reconhecido ao ponto de chegar lá na Nini Game, sabe? E fiquem bem ligados nesse vídeo aqui, que no finalzinho eu vou te ensinar a fazer compra lá na Nini Game. Por exemplo, eu paguei nesse item aqui, taxa foi em torno de R$ 48, se não me engano. Então, se você quiser comprar itens do Japão, preste atenção na dica que eu vou dar. Nini Game, muito obrigado pela essa parceria. E a gente começou bem, galera. Começamos com o Yu-Gi-Oh! Soldado do Lustro Negro da Revoltech. Eu até tenho o Soldado do Lustro Negro Figure Rise da Bandai, que eu vou fazer comparativo aqui. E vamos ver qual que está melhor. Mas já venho adiantar para vocês que em questão de fidelidade, a Revoltech está se saindo bem melhor, porque a gente sabe, Figure Rise, Standard Amplified, tem aqueles detalhes que eles inventam ali para deixar mais detalhado o item. Então vamos lá. Vem esse saquinho aqui separado, se eu não me engano, não sei se isso aqui faz parte de quem pegou na pré-venda. Não faço ideia. A Revoltech tem esses negócios, esses extras aqui, que vem no saquinho. Né? Porque esse aqui é meu primeiro item da Revoltech. E vamos lá, vamos ver a caixa aqui primeiramente. Lindona, muito bonita. Ó, Revoltech aqui, show de bola. A lateral, Black Luster Soldier, sugestões de pose. Olha que item incrível, que loucura. Esse item aqui tá espetacular. Ó, caixa bem bonita. Show de bola. Vamos abrir aqui. Item deslacrado. E minha outra coleção que eu amo demais é Yu-Gi-Oh, galera. Então, vocês vão sempre ver itens de Yu-Gi-Oh aqui na página. Eita. Cara, ele é enorme. Enorme. Gente, que maneiro. Ó, vem bastante extras aqui, bastante mãozinhas. O escudo, a espada. Tem aqui a base colada aqui atrás, a base e a haste. Bom, a gente só vai conseguir ver melhor depois que tirar aqui do blister. Então, deixa eu tirar aqui. E vamos ver aqui tudo que acompanha a figura. E galera, tem aqui os manuais. Até dei uma olhada aqui para ver como é que se encaixa a espada e tudo mais. Então é meio que importante. Manualzinho que vem separado, que é para poder colocar o effect da espada e aqui os pontos de ataque, defesa e tudo mais. E aí vamos começar por esses extras adicionais. Aqui é o effect da espada que você substitui pela lâmina para poder assim criar o efeito de um movimento. E aqui essa haste com o ponto de ataque e defesa. Isso aqui é genial. Eu não tinha visto nada até então. E isso aqui ficou espetacular. A base e a haste vem na figure principal mesmo, na caixa, dentro da caixa. Que serve para figure. E esse aqui para o letreiro. Show de bola. E aí vem aqui o escudo e a espada. Ó, muito bonitos. Show de bola. E uma quantidade muito legal de mãos, que é mãos para segurar espadas, mãos fechadas, mãos abertas e mãos flexionadas, totalizando 4 pares de mãos. As mãos são incríveis, tem uma textura muito boa, uma pintura muito legal. E parece que ele está usando luva. Sei lá, muito lindo. E aqui os dois pinos. Um para colocar o escudo nas costas dele, que vai ficar dessa forma aqui. Ela vem assim, aí você coloca um para um lado e outro para o outro. E essa aqui é o pino para poder colocar no escudo, para usar como empunhadura, né, para ele segurar o escudo. E aí, vamos ver ele. E, mano, já colocando o item aqui, eu já vi que é absurdo. O nível disso aqui é absurdo. Olha a textura do brilho disso aqui, galera.
Nossa, mas que item espetacular. E a fidelidade é realmente incrível. A gente tem aqui o Soldado do Lustro Negro Figure Rise. Deixa eu até ajeitar ele aqui para fazer uma comparação um pouco mais digna. E aí dá para ver aqui que a roupa dele é como se fosse uma armadura, sabe? É bem diferente os detalhes e não aqui como se fosse um colã, né? E no anime, nas cartas, é mais parecido realmente com isso daqui. Você vê uma armadura aqui na parte do braço também. Os detalhes até da armadura mesmo, né? Que esses detalhes dourados são totalmente diferentes. O elmo é diferente. Aqui na Figure Rise não dá para ver os olhos dele. Aqui na Revoltech você tem como ver os olhinhos dele ali, ó. E, por exemplo, a carta, uma das variantes dele, né, que é o Soldado do Brilho Negro, que usa a mesma arte, né, só que uma posição diferente, ele dá para ver os olhos dele aqui. Isso ficou legal. E você vê que ele é mais esticado, né? Ele é mais altão. E, cara, até essa arte aqui mesmo, do Soldado do Brilho Negro, enviado do princípio, ele parece que é esticadão mesmo, sabe? Ele é esticadão, ó. É magro, esticado. Até mesmo aqui dá pra ver que ele é bem magrinho, né? Esticado. E aqui ficou bom essa leitura, né? A fidelidade realmente ficou incrível. E o corpo, a anatomia do personagem, para mim, está perfeita. A Revoltech aqui criou com maestria isso. Ficou realmente muito bom, além dos detalhes. Óbvio que é bem mais fiel que ali o Figure Rise, né? Uma cena aí do anime para fazer uma comparação e realmente isso daqui tá muito fiel. Ele pega ali o anime, a carta, cara, fidelidade incrível. E aí vamos dar uma olhada na articulação dele antes de colocar os acessórios. Aí eu nunca mexi com Revoltech antes, mas vamos dar uma olhada aqui. Tem aqui na cabeça que é incrível. A única coisa que vai limitar um pouco é a gola, mas mesmo assim, peixe? Mano, falam e é verdade. Revoltech é absurdo para articulação. E olha aqui, mesmo com a gola aqui, o que não a gola não atrapalha, ele faz um movimento incrível. Tem até mesmo aqui as articulações no cabelo, ó, gira e tudo mais. Vai dar para colocar um effectzinho aí de movimento, um efeitozinho de movimento. Temos aqui, o braço dele é bem diferente. Ó, tem essa articulação aqui que é diferente, é um ball joint aqui engraçado, estranho, que ó, você consegue levantar o ombro dessa forma aqui ou abaixar, e aí você tem um movimento livre aqui para levantar até na horizontal aqui e vai conseguir girar perfeito, vai conseguir. Essa ombreira vai permitir porque ela já tem outra articulação aqui, então ela vai te permitir fazer o movimento que você quiser. Ó, tem é aqui atrás a articulação dela e é bem livre. O bíceps vai girar, a articulação de um ponto aqui no cotovelo, mas muito bom, é um ponto só, mas olha isso aqui, ele junta, cara, junta o antebraço ao bíceps. Isso é absurdo para um action figure, isso é um absurdo. É muito bom, galera. E é diferente aqui, é uma bolinha, mas aqui no Soldado Lustro Negro está imperceptível. Tá muito bom. Tem aqui o pulso, tá um ball joint né, normal aqui. É muito bom. E aí o tronco para trás é ok. Para frente vai limitar um pouco aqui por conta da armadura, isso é totalmente compreensível. E aqui gira, não vai girar, não gira, só vai girar aqui no tronco mesmo, que até gira bem, mas aqui embaixo não sei se é por causa dessa armadura aqui, que todas elas têm um ponto de articulação
para poder auxiliar no movimento aqui da perna. E falar em perna, ela estica bastante para frente, você vê que a armadura não atrapalha, ela vai abrir bastante também. Ó, perfeito. Gira aqui na coxa, a articulação de um ponto só na coxa aqui, que também é maravilhosa, e não aparece, né? Feio, o joelho não fica feio. E aqui no pé, ball joint e na pontinha aqui dos dedos também. Mano, articulação perfeita. E vamos fazer a troca aqui de mão para colocar o escudo e a espada. Bem tranquilo. E olha que curioso, aqui no braço são 2 pontos, é um aqui e um aqui na mão. Ó, sinistro. E não dá para ver aqui. Ficou bom. Se você quiser colocar o escudo nas costas, que eu vou até exemplificar agora, e olha que legal, eles usam o design da espada, que é maravilhoso, para colocar aqui. Olha que maneiro, parece até... E é o design da espada certinho, mesmo assim eles fizeram de alguma forma aqui, ó, para meio que travar aqui. Tá vendo aquele pininho que eu deixei um para dentro e outro para fora? É porque um vai encaixar aqui e o outro vai encaixar nas costas. E você aproveita esse empunhador aqui também para travar a espada e colocando a empunhadura aqui para cima. E aí vai travar a espada aqui. E você consegue colocar aqui nas costas dele. Peraí, tem que ajeitar para conseguir colocar. Tu encaixa aqui primeiro. Pronto, aí articula para poder ficar próximo aqui do corpo dele. E aí você coloca dessa forma aqui, o escudo é meio de lado mesmo, com a espada aqui assim. Eu vou fazer melhor, quando não take de pose, mas é basicamente isso. Aí vamos tirar, colocar na mão dele. E testar aqui primeiramente o efeito aqui da espada, que é só fazer isso aqui, ó. É assim mesmo. Aqui, ó. Só fazer isso aqui, dá o efeito de movimento. Vou simplificar também no take de pose. Para colocar a espada na mão dele, só você tirar a pontinha aqui. Poder encaixar fácil. Pronto. E o escudo. Aí você vai colocar esse pino aqui no meio, com a empunhadura. E só encaixar aqui. Fantástico, galera, fantástico. Aí tem que ajeitar aqui para poder ficar certinho. E, gente, que babado. Incrível. Eu vou ajeitar ele aqui, até para poder fazer um comparativo melhor, né, com os dois na posição certinha e tudo mais. Vou fazer um take de pose com ele, depois a gente vai para as considerações finais, tá? Então vamos lá para o take de pose.
tá aí, pessoal, vamos para o comparativo entre o Soldado do Lustro Negro para a linha Revoltech contra o Soldado do Lustro Negro para a linha Figure Rise. Bom, eu não vou mais conversar aqui sobre fidelidade, porque a gente já viu que o Soldado do Lustro Negro da Revoltech é muito mais fiel à carta e o anime. Até porque a Figure Rise nem tem a proposta de ser tão fiel. Eles tentam colocar mais detalhes ali para o item chamar mais atenção e tudo mais. É um pouquinho diferente, a pegada é outra, então de fato o da Revoltech vai ficar mais fiel à carta ou à referência, ao anime. A gente pode ver esses detalhes no elmo, ali no abdômen. O elmo tem esse olhinho aqui, ó, que no Figure Rise é bem diferente. É uma pérola vermelha. Enfim, se eu vou ficar apontando os detalhes aqui, eu vou ficar um dia para falar tudo, porque realmente é um item muito diferente do outro. E eu gostei mais, óbvio, porque eu sou muito saudosista, do Revoltech. Não que eu não estivesse satisfeito antes com o Figure Rise, mas questão de fidelidade aqui, o Revoltech, pô, tirou onda. As proporções para mim também, o da Revoltech é melhor. Ele deixa o item mais esguio, inclusive, pô, olha a diferença do tamanho do pé aqui da Revoltech pro Figure Rise. É mó pezão aqui, então tipo assim, eu acho que é mais proporcional à proposta, né, da carta do personagem ser mais esguio, alto e tudo mais. Então eu acho que combinou mais aqui no da Revoltech. E mobilidade, entre outros aspectos, é muito melhor para posear aqui o da Revoltech. As articulações são melhores e como não é o Model Kit, ele tem um centro de equilíbrio melhor. Porque você sabe, Model Kit é muito leve. Então vai ter poses ali que ele não vai se sustentar muito bem. Da Revoltech não. Ele consegue parar em qualquer pose que você deixar. Os extras das Revoltech é melhor, tem mais opções de mãos, inclusive vem o effect ali para a espada. O encaixe da Bandai das mãos não é muito bom não. Se você tocar muito aqui, ele já sai a mão, então quando você tenta posear acaba saindo demais essa mão e não sofre esse problema o da Revoltech. Assim, galera, o da Revoltech é melhor em tudo, menos no preço. Figure Rise é bem baratinho, então é uma forma econômica de você ter o personagem. É a única coisa que ganha. Agora, se você tiver um dinheiro a mais e quiser investir em algo mais completo, né? Esqueci de falar até aqui os pontos de ataque e defesa tem na Revoltech. Então, tipo assim, se você quiser algo mais completo, mais fiel, vai no da Revoltech, que é uma ótima peça e vale a pena demais. E agora vamos para a parte final aqui do vídeo, vou colocar o Yugi entre outros monstros aqui para a gente terminar o vídeo. Galera, para finalizar o vídeo aqui, eu deixei alguns itens de Yu-Gi-Oh! Né? Por exemplo, o Mago Negro da linha SH Figuarte, o Yugi também é SH Figuarte e o Kaiba é Figma. E a gente vê que o Soldado do Lustro Negro da Revoltech está bem maior. É a mesma escala, galera. Até porque tem fotos aí com o Yugi da Revoltech, que também é 1:12. Só que ele é mais alto porque realmente o personagem aparenta ser mais alto, mais esguio. E não se atentem muito a isso, que eles também são hologramas, são monstros, são cartas. Então o tamanho não precisa ser preciso ali de um item para outro. Mas eu acho que casou demais, é um item que ficou espetacular, imponente, fiel. E cara, isso aqui é uma obra-prima da marca. Para mim não tem como, é um item nota 10, recomendo demais. E vale cada centavo, item obrigatório para quem coleciona Yu-Gi-Oh!, que é uma das cartas mais memoráveis do anime. E aí, Renan, aonde conseguir esse item? Galera, se liguem na dica especial que eu gostaria de dar para vocês. Esse item aqui veio direto da Ninigame. Eu já comprava na Ninigame e sempre chegou tudo muito certinho. Ah, Renan, e as taxas vai dar alto? Galera, paguei em torno ali de R$48. Bom, vamos lá. Você vai entrar no site da Ninigame, que o link vai estar aí embaixo, né? O link do Soldado do Lustro Negro. Mas se você quiser o outro item, só procurar lá. E aí você vai adicionar o seu item ao carrinho e vai colocar para finalizar a compra. Você vai colocar seu endereço. E na aba de endereço, galera, tem um espaçozinho ali onde você vai botar alguma observação.
Nessa observação aí, que é muito importante, você vai colocar em inglês, usa o chat GPT, o tradutor, para poder, né, traduzir o seu texto para inglês, mas você vai colocar dessa forma: por favor, declare um valor X para esse item ou para essa encomenda. A galera costuma colocar de 10 a 20 dólares, galera. Depende de se for pouco item ou for muito. Se for um item só, dá para botar 10 dólares. Se botar 3, 4, 5 itens, aí é bom colocar uns 20 dólares ali, que aí vai dar, em média, ali de 40 a 100 reais de taxa, se você pedir para botar esse valor. E aí, avançando, você vai colocar o AirMail. Tem outras opções ali, mas da carérrima, até porque a taxa também conta com frete. Então, o AirMail é o recomendado. E pronto, galera, só esperar. Pessoal, a Ninin Game é referência de action figure no Japão, porque você encontra itens com preço de lá, galera. E você sabe que no Japão as coisas são muito mais baratas. Não se esqueça do canto superior esquerdo, você tem como trocar a moeda e botar para real, para você saber o valor já convertido, quanto é que vai dar. Então é isso, galera. Molinho, molinho, você pode comprar 3, 4 e 5 itens, quanto você quiser, chega tudo certinho. Só não vai encomendar 6, 7, 8 itens de uma vez só, que a caixa vai ficar enorme, e aí o envio vai ficar caro, e a taxa também vai ficar cara, então eu recomendo aí tentar manter abaixo de 2 quilos. Então é isso, galera. Ninin Game, muito obrigado pela parceria. Muito obrigado por esse item maravilhoso, que já é um dos preferidos da minha coleção. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça que item de Yu-Gi-Oh! Vai estar sempre presente nesse canal. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!